Fala líder, Marcelo Marani aqui mais uma vez para a segunda aula do acelerador de vendas no iFood, onde você vai descobrir como você pode até dobrar as suas vendas em 45 dias ou menos. Eu já adianto que você precisa ter cuidado com o que eu vou mostrar nessa aula aqui, porque o que eu vou revelar é diferente de tudo o que você já me viu falar. Até por isso, você vai ver aqui que você tem um potencial incrível de melhorar e muito as suas vendas no iFood. Fica o alerta então, use esse conhecimento dessa aula com muita sabedoria. Nessa aula de hoje nós vamos ver ponto a ponto do seu cardápio no iFood. Você vai entender como montar um cardápio incrível do zero e com isso você vai aprender a se destacar, a atrair e vender muito mais dentro da plataforma se você já trabalha com o iFood. A princípio parece que você já sabe tudo, né? Montar um cardápio parece muito fácil, é só cadastrar os produtos, só cadastrar os seus pratos, apertar alguns botões, colocar uma foto legal lá e pronto, né? Só que não é assim, você pode estar perdendo muito dinheiro e vai perder ainda muito mais se você continuar pensando dessa forma. Existem algumas configurações que poucas pessoas conhecem, é isso que eu vou te ensinar para te dar o poder de fazer dezenas de milhares de reais a mais todos os meses. Você vai entender como extrair o máximo de todas as funcionalidades do cardápio para destacar o seu perfil dos seus concorrentes. Ainda nessa aula eu vou trazer algo diferente do que você está acostumado. Nós vamos ver em detalhes o que eu chamo de funil de vendas. Eu já vou te explicar daqui a pouco como funciona o funil de vendas dentro do iFood. Mas para dar um gostinho do que você vai ver por aqui, deixa eu te mostrar rapidamente a novidade que você vai ver nessa aula. Esse é o segredo para transformar o seu restaurante em uma máquina de vendas. E eu vou explicar em detalhe o que é e como você pode copiar essa estratégia no seu restaurante. Você vai ficar de queixo caído, pode apostar nisso. Eu queria relembrar o que vimos na última aula. Sem sombra de dúvidas, ela foi muito importante. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você pause agora, volte na primeira aula, assista a primeira aula e depois volte para essa segunda. Cada segundo daquela aula vale muito a pena, porque lá eu mostro, com números que nós estamos vivendo um dos melhores momentos da história do delivery no Brasil. Enquanto tem muita gente reclamando, existem muitas oportunidades que outras pessoas não estão vendo. Na primeira aula, eu mostrei também como a categorização do seu restaurante é importante e se você fizer isso errado, quais são os impactos no seu negócio. Eu te mostrei também um desafio muito importante, uma alteração simples no tempo de entrega pode mudar todos os seus resultados. Se você já aplicou o desafio, escreve aqui embaixo para mim os seus resultados. Se você ainda não aplicou, volta lá na primeira aula, executa o desafio e depois me conta dos seus resultados, tá bom? Se você chegou até aqui é porque você está determinado com o seu futuro, você está compromissado em gerar resultados e a persistência eu posso dizer com toda certeza que é um dos requisitos básicos se você quer ser um empresário de sucesso. Você precisa resistir a todos os momentos mais complicados, manter a calma, manter uma busca por resultados, afinal de contas é isso que diferencia eu e você da maioria das outras pessoas. A mesma vontade que eu enxergo em você que está aqui é a mesma vontade que gerou esses mesmos resultados. Olha só. Aumentei minhas vendas em 250% em 2 dias, foi o que falou o pessoal do Sabor do Rio. Pessoal, isso foi só com a dica do high tempo de entrega da primeira live. Coloquei mais 2 estratégias da segunda live. Vamos ver amanhã. O Marcelo Marani é fera mesmo. Só nessas dicas grátis eu já estou acelerando aqui. Em 3 dias foram mais pedidos em maio do que quase de junho. Novembro tinha sido o nosso melhor mês no iFood com 323 pedidos. Acredito que vai passar dos 600 em dezembro. Gratidão. Foi o que falou o Anderson Gomes de Assis, que nesse dia aqui fez mais de 26 pedidos.
Assim como você, o início deles também não foi fácil, né? Muitos deles começaram em um evento como esse, gratuito, mas eles decidiram dar um passo a mais. Eles decidiram se compromissar, eles decidiram assumir um compromisso com os resultados. E ainda nessa aula eu vou falar mais sobre esse próximo passo, como você também pode ir para um próximo nível através de um caminho que eu vou te dar. Agora eu quero que você pare por um minuto. Você já imaginou se você tivesse uma ferramenta onde você pudesse extrair informações essenciais para o seu negócio e tivesse essa ferramenta ligada diretamente ao próprio iFood? A sua única obrigação seria estudar os dados que essa ferramenta te entrega e criar uma estratégia para alavancar as vendas no seu negócio. Já imaginou, por exemplo, ter um relatório na sua mão que te mostrasse quantas pessoas entraram no seu iFood, quantas pessoas clicaram em algum produto, quantas pessoas compraram efetivamente de você? Todas essas informações dariam uma clareza muito maior do que está acontecendo no seu restaurante dentro da plataforma. Seja bom ou ruim, você teria informações para criar uma estratégia e trabalhar melhor, ver aonde você precisa melhorar. É como se você tivesse uma luneta que permitisse ver o que está na sua frente. Tendo essas informações, você pode antecipar os próximos passos com mais segurança e com mais assertividade, sem ficar atirando para todos os lados, sem entender aonde você está errando. Um negócio prospera quando se tem informações, e é isso que eu vou mostrar para você ainda nessa aula. Você vai ter a melhor fonte de informações que o negócio dentro do iFood pode ter. E depois eu vou te dar um mapa das ações que você precisa tomar. E é isso o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, deixa eu deixar aqui registrado aqui nessa aula minha felicidade por reunir tantos donos de restaurantes, tantos donos de delivery, assim como eu sou, em um só lugar, que é aqui nesse treinamento gratuito. Poder compartilhar os meus ensinamentos com você não tem preço para mim. É muito bacana ver as interações que estão rolando aqui, os comentários da primeira aula, as perguntas que estão surgindo, perguntas incríveis. Eu estou adorando aprender com vocês também. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse evento. Muito obrigado por estar acompanhando as aulas e por deixar os seus comentários e perguntas aqui para mim. O meu objetivo é compartilhar somente o que vai fazer o seu restaurante subir de nível e ir para um patamar altíssimo dentro do iFood. E chegou a hora de mergulhar no conteúdo. Afinal de contas, é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está me acompanhando, né? Para transformar o seu delivery em um negócio que fatura alto, para que você possa dobrar as suas vendas no iFood em 45 dias ou menos, a gente vai trabalhar firme agora. E a verdade é que eu não posso já de cara entrar no conceito de funil de vendas sem antes mostrar todas as possibilidades que o cardápio apresenta para você. E se de repente você não sabe o máximo que você pode extrair dessas informações, é por isso que eu te dou toda a clareza, tá? Não só como você deve usar, mas a maneira como você deve usar essas estratégias. Deixa eu começar a explicar para você aqui então o passo a passo, ou melhor, todas as ações que você deve tomar na plataforma. Você tem que se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Qual a estratégia tem por trás dessa ação? Qual o resultado eu quero com essa ação que eu estou fazendo? E por que disso? Porque senão você começa a fazer as coisas de maneira intuitiva, você começa a atirar no que você está vendo, tentando acertar o que você ainda não está vendo. Muitos donos de delivery trabalham assim, com tentativas e erros, só que essa não é a melhor forma de trabalhar. Essa é uma forma que você perde muito tempo e perde também muito dinheiro. A única maneira de trabalhar de forma inteligente é o que eu chamo de olhar estratégico. E diga-se de passagem, vai muito além de simplesmente olhar. A palavra que melhor se encaixa nesse contexto, na verdade, é
observação. Esse olhar estratégico nada mais é do que uma boa observação do que está sendo feito no seu restaurante e principalmente dentro do iFood, que é o que a gente está falando aqui, né? Muitos empresários não trabalham dessa forma, por isso que quase todo mundo fica no que a gente chama de a média do mercado e a maioria não vende muito no iFood. Na verdade, a maioria, quase 80%, 90%, vende 10 mil reais ou menos do que isso, que eu considero muito pouco dentro dessa plataforma. Sabe por que que isso acontece? Porque esses empresários estão trabalhando demais no operacional e esquecendo que se ganha dinheiro é no estratégico. Esse olhar estratégico é algo que eu desenvolvi ao longo dos anos e quero que você desenvolva também. Eu sofri demais no operacional no início e eu só comecei a ganhar dinheiro depois que eu fui para o estratégico. Então eu não quero que você perca todo o tempo que eu perdi. Eu não quero que você perca todo o dinheiro que eu perdi para aprender. Você pode ter um caminho muito mais acelerado do que o que eu tive. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Desde a primeira aula eu venho mostrando a importância de se observar, saber o que está acontecendo ao seu redor para tomar as melhores decisões a favor do seu negócio. Então, ainda dentro desse assunto, eu quero abrir aqui para você agora as possibilidades do cardápio do seu iFood e como é que você vai poder aproveitar ao máximo essas oportunidades. A primeira delas que eu queria começar explicando é como fazer as fotos dos seus pratos. Como fazer as fotos que você vai usar no iFood. É obrigatório que os seus pratos tenham fotos. E por que disso? Porque o seu cliente não está vendo exatamente o que você vende. Tem um estudo científico que diz que os pratos que têm fotos têm 33% de chances a mais de serem vendidos do que os pratos que não têm fotos. A gente come com os olhos, então a facilitação visual que você vai dar para o seu cliente é o que vai te fazer vender muito mais. E se ele encontrar uma foto incrível que dê vontade ali dele comer o smartphone, você tem uma possibilidade muito maior de vender. Veja, por exemplo, o que as grandes marcas fazem. Fotos bem iluminadas, foto com fundo planejado, fotos com elementos bem planejados e principalmente uma foto mais aproximada dos seus pratos. Tudo isso faz com que você venda mais. Se você tiver a oportunidade de contratar um fotógrafo profissional, vai ser ótimo. Se você ainda não tem essa oportunidade, tire fotos com o seu smartphone, mas capriche nas fotos e faça um acordo comigo agora. Todos os seus pratos, todos, sem exceção, precisam ter fotos, inclusive os combos, tá bom? A estratégia de número 2, como é que você vai fazer outras vendas além da venda principal? Muita gente não entende isso. Eu inclusive falo que 1 mais 1 é igual a 10 e não é igual a 2. Por que disso? Porque se você vende um produto principal mais um produto secundário, um produto que a gente chama de complementar, você aumenta pelo menos 10% no valor final da sua venda. Ou seja, se você vende um prato por R$20 e vende mais um suco, talvez por R$3 ou R$4, você está aumentando aí em quase 20% o valor da sua venda. Se você vende uma pizza por R$50 e mais um refrigerante, você tem um aumento de mais de 10% no seu pedido. Então não esqueça de fazer as vendas complementares. Existe uma forma dentro do iFood incrível de fazer essas vendas desses produtos que eu vou te mostrar. A estratégia de número 3, eu vou te mostrar como fazer promoções impossíveis de darem errado. É muito importante fazer promoção dentro do iFood. Isso porque muita gente fica preocupado com o preço. Mas olha só, o preço é só uma referência na cabeça do seu cliente. Na verdade, o que ele quer é levar vantagem. Então, ele precisa ver uma vantagem na compra dos seus produtos. E a gente tem várias técnicas para isso. Uma delas
é a técnica de ancoragem que eu também vou te ensinar. Você precisa posicionar um produto, definir um preço do produto e promocionar esse produto dentro do iFood. Isso vai alavancar as suas vendas. É incrível o efeito disso. A quarta estratégia eu te mostro como aumentar a percepção de valor e o desejo que o seu cliente tem do seu prato, tá? E como é que a gente faz isso dentro do iFood? Você pode criar pratos especiais com um valor mais alto e ter outros pratos com um valor um pouco menor que vão fazer com que o seu cliente acredite que aquele segundo ou terceiro prato seja um prato muito mais atraente, em conta e com custo-benefício muito melhor. Então, a gente consegue fazer coisas incríveis dentro do cardápio do iFood usando técnica, usando uma metodologia que eu e a minha equipe desenvolvemos. Isso tudo que eu acabei de falar para você é ouro puro e não se ensina em todo lugar. Na verdade, você nunca vai ver isso gratuito na internet. Esse conhecimento é um conhecimento pago e muito valioso. Agora que você já entendeu as possibilidades que o cardápio oferece para você, chegou o maior momento, o momento mais importante dessa aula. Funil de vendas nada mais é do que a experiência do seu cliente dentro do seu cardápio. É todos os passos que ele vai tomar. Só que dentre esses passos, em algum momento ele pode tropeçar e cair no chão. Esse é o momento que ele não compra de você. Seja porque ele achou o seu cardápio difícil de ser entendido, seja porque tem muitas opções e ele se sentiu confuso, ou se por acaso ele não conseguiu encontrar o que ele procurava. Então, para evitar que o cliente tome um tombo quando ele está dentro do seu funil de vendas ou quando ele está dentro do seu cardápio no iFood, a gente vai facilitar o caminho do seu cliente. A gente vai pegar na mão do seu cliente para que ele chegue do início, que seria a sua porta de entrada, até o momento da compra, que é como se você pudesse levar a sacola fora da loja dele, ou quando você faz a entrega, o seu motoboy entrega a comida efetivamente na casa dele. Esses são todos os passos que a gente vai facilitar para que o cliente possa comprar mais de você. E agora que você já entendeu o que é o funil, eu vou mostrar todas as etapas tecnicamente para você. O primeiro momento é o momento da atração, quando você atrai o seu cliente, o momento que ele pesquisa por um prato e encontra você, ele encontra o seu perfil no iFood. Isso a gente pode ver em número de visitas no cardápio. Essa é a boca do funil. O momento de interação é o segundo momento, quando ele começa a visualizar os seus itens. A pessoa clica no prato, olha a foto, vê a descrição, vê se aquilo ali atraiu ele ou não, né? E aí vai chegar o momento da decisão, o momento de compras. Só que ainda na interação ele decide colocar o produto na sacola. Aí o seu cliente está quase lá. É como se fosse a quinta-feira pra gente, que ainda não é o fim de semana, mas já é um bom momento, né? O momento que o cliente coloca o seu produto dentro da sacola. E logo depois vem o último momento do funil, que é o momento da conversão. Nesse momento, então, o cliente faz a revisão ali do pedido, mas ele ainda pode desistir. Talvez pelo valor do pedido, talvez pela taxa de entrega, ou talvez porque ele perdeu o sinal da internet por um segundo, por exemplo. Só que se der tudo certo, ele vai lá e confirma a compra. Percebe que tem um caminho, então, e que a gente precisa pensar cuidadosamente nesse caminho? Esse caminho é o que vai levar o seu iFood a ter mais vendas. O meu objetivo com essa aula é mostrar como você pode colocar a pessoa no topo do funil, otimizar todo o caminho, como é que você pode melhorar o caminho e ter cada vez menos pessoas saindo desse funil. Ou seja, você vai ter mais pessoas fazendo a conversão e comprando de você. Então, para a gente trabalhar bem as etapas do funil, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar em como levar mais pessoas para a boca do seu funil, né? E para isso você vai precisar assistir a próxima aula,
a aula que eu vou dar amanhã. Nessa aula eu vou te mostrar o código secreto do iFood. Amanhã eu vou te mostrar como é que você vai aumentar a visibilidade do seu restaurante na plataforma. É como se eu pegasse o seu restaurante de um shopping, onde andam 2.000 pessoas, e colocasse a sua loja em um shopping onde andam 50.000 pessoas. Se tem mais pessoas vendo o seu cardápio, tem mais pessoas comprando de você. Depois disso, na etapa 2, você precisa saber posicionar os seus produtos, as categorias certas, começando por categorias de promoções e sugestões do chefe. Isso vai fazer com que mais pessoas que estejam interessadas possam clicar nos seus produtos, já que eles são produtos promocionais. Nesse caso, os combos também são muito atrativos, são muito bem-vindos no topo do seu cardápio. Na hora que o cliente coloca o produto na sacola, você tem a oportunidade de oferecer um produto a mais, que muita gente chama de adicional, mas eu tenho algumas estratégias que funcionam bem melhores, são bem mais atraentes, como por exemplo, vai uma cervejinha, ou você já tem bebida em casa? Isso faz com que o seu cliente possa se sentir muito mais bem cuidado, mais convidado dentro do seu delivery. E ele simplesmente não se sente um consumidor, mas ele se sente um convidado do seu delivery. Isso vai te ajudar a vender muito mais, entende? Depois, para os clientes não abandonarem o seu carrinho, você vai precisar dar mais formas de pagamento para ele. Vai precisar trabalhar com cupons, por exemplo, vai precisar também dar taxas grátis em alguns momentos. Eu vou te falar sobre isso depois, mas eu tinha que te contar isso agora, porque essas estratégias aumentam absurdamente a taxa de conversão e vendas no seu iFood. Então, as pessoas compram mais de você. E quando você vende, é hora de comemorar o gol, né? Mas não dá bobeira não. Corre lá, vê se o tempo de entrega tá legal no seu negócio, vê se a embalagem, a finalização dos seus pratos estão legais, porque você precisa ganhar 5 estrelas na sua avaliação. Como eu já falei, um negócio é movido por dados e a ferramenta é justamente sobre isso. É um conjunto de dados que vai direcionar para onde você deve ir no seu negócio. Pensa que essa seja uma bússola que vai te mostrar qual é a direção que você precisa seguir, qual é a rota que você precisa ajustar para chegar no seu objetivo, que é dobrar as suas vendas em 45 dias ou menos. Você acabou de ver todas as informações que esse funil dá para você. E ele mostra todo o caminho que o seu cliente percorre até a compra. E aí que está o segredo desse funil. No final, você tem na sua mão o quanto o seu cardápio realmente é bom, o quanto ele está convertendo, quais são as oportunidades que você tem de melhor. Isso é incrível. Com informações e estratégias, a gente consegue gerar resultado, né? Velhão, pensa o seguinte, vamos fazer aqui uma conta de padaria, presta atenção. Se você tem hoje uma venda de R$10.000 no iFood, com um ticket médio de R$45, e tem uma conversão final no seu funil de vendas aí de 10% das pessoas que chegam para comprar de você. Isso nos mostra que 222 pessoas chegaram para comprar de você, mas por algum motivo desistiram. Agora pensa que com algumas poucas modificações você pode ter uma conversão de 15% das mesmas pessoas que chegam, ou seja, você nem precisa atrair mais pessoas e ter um faturamento de R$15.000. Isso representa mais de R$5.000 de diferença em apenas um mês, somente melhorando a estrutura do seu cardápio. O que seria R$60.000 a mais por ano? Isso se você vende R$10.000 no iFood hoje, porque se você vende 30.000, por exemplo, eu estou falando de pelo menos 15.000 a mais por mês no seu bolso, apenas mudando a estrutura e a condição aí do seu cardápio. E com isso eu quero te mostrar que você vai ter a oportunidade de entrar para o meu treinamento
completo acelerador de vendas no iFood. Aqui eu estou te mostrando algumas estratégias, algumas poucas estratégias que mudam os seus resultados muito rápido. Lá dentro do acelerador de vendas do iFood são mais de 60 aulas e mais de 200 estratégias no total. Então você vai ter a oportunidade de aumentar e muito o seu faturamento. Falando nisso, né? Eu quero aproveitar que eu estou falando sobre o acelerador de vendas para dizer que na próxima aula, amanhã, eu vou falar sobre como você pode fazer parte desse treinamento completo, o acelerador de vendas no iFood. Atualmente as inscrições estão fechadas e na próxima aula eu vou revelar mais detalhes sobre a nova abertura de vagas. Eu vou dar informações sobre o conteúdo, sobre os bônus, vou contar para você quanto vai custar para você fazer parte desse treinamento. E além de mostrar para você como você vai garantir os bônus exclusivos somente para quem se comprometer primeiro, quem fizer a pré-inscrição. Como a gente teve aqui mais de 30 mil inscritos para essa semana gratuita, eu não tenho condição de receber todas essas pessoas no treinamento completo, né? Porque a gente restringe as vagas. O que a gente quer é dar a atenção para você, a atenção que você que se comprometer realmente merece. Se você está comprometido com os resultados, eu e a minha equipe estamos comprometidos com você. Então nessa aula nós vamos separar o joio do trigo. Quem realmente quer ganhar o jogo, quem quer ser líder de mercado, quem quer dobrar as vendas dentro do iFood. Eu dou essa oportunidade para os pré-inscritos, porque é a forma que eu tenho de entender quem realmente está comprometido com o seu negócio. Entende uma coisa, líder? Tem gente que vem para a aula gratuita e acha que vai pegar tudo na aula gratuita. Esse não é o objetivo, tá? Aqui o objetivo é trazer um conteúdo para já gerar valor para você, para mostrar que a nossa equipe, o nosso conhecimento pode colocar você em outro nível. A verdade é que quem estuda sabe, quem vê entende e quem faz aprende de verdade. Na próxima aula você vai ter a chance de dar o próximo passo em direção ao fazer de verdade, ao executar, para que você possa gerar resultados. O que eu vou falar na próxima aula, eu sei que muitos consultores de restaurantes não vão gostar. Esses caras que nunca tiveram restaurantes e que querem falar como eu e você devemos administrar os nossos negócios, geralmente não gostam quando eu venho e falo as verdades. Aqui o que eu te mostro são os resultados práticos que eu tenho nos meus restaurantes. Então, você tem a faca e o queijo na mão para tocar o seu negócio com segurança. Eles não querem que você tenha resultados expressivos e consistentes, porque é melhor para eles que eles sempre possam te dar essa assistência, essa consultoria, né? Mas a verdade é que eu estou pouco me importando, o meu compromisso é com você. Por isso, na próxima aula eu vou revelar o código secreto do iFood. Esse código define quem vai aparecer primeiro nas listas, quem vai aparecer em segundo, quem vai aparecer em terceiro. Nessa terceira aula dessa semana você vai descobrir em detalhes como é que você pode dominar o código secreto e como você pode aparecer em todas as listas do iFood. Quem é visto é lembrado no iFood e quem é lembrado vende muito mais. Por isso que você não pode perder a próxima aula. Lembrando que a cada aula você está dando um passo a mais em direção ao sucesso do seu negócio, a dobrar as suas vendas em 45 dias ou menos. Nós estamos chegando agora no final dessa aula e eu fico muito feliz que você esteja comigo aqui até o final. O que nós temos aqui é um compromisso com você e com o seu negócio. Não deixe de ver as próximas aulas, tá? Você pode perder alguma coisa muito importante que você só ia ver aqui comigo nessa semana. E agora eu quero saber qual foi o comando mais importante que você pegou nessa aula, quais foram os comandos. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários, coloca as suas dúvidas também. Eu vou adorar responder essas dúvidas pessoalmente e eu vou adorar aprender com você também. Se você já está curioso para saber qual é o código secreto do iFood, coloca aqui embaixo para mim, hashtag
Código secreto iFood. Eu quero te contar qual é o código que a gente quebrou na próxima aula. Então a gente se vê amanhã.